Uma das grandes perguntas que a galera faz em Tokyo Revengers é o quão forte o Mike é. Da onde vem tanto poder de Manjiro-san? O cara ganha de todo mundo que enfrenta, não tem adversários. E assim a gente vê Tokyo Revengers em mais de 250 capítulos, onde o Mike raramente levou golpes contundentes, raramente caiu, mas sempre se levantou nesses poucos momentos, e em outros ele nem teve dificuldade, simplesmente estraçalhou os seus adversários. O cara tem no seu currículo uma invejável lista de vitórias, tanto em lutas individuais quanto em lutas de gangue. A sua gangue Toman nunca perdeu uma guerra. O mesmo vale para as gangues que ele fez posteriormente. A Bonten tem uma fama imensa. Nós temos a Kantomanji agora criando também uma fama interminantemente grande, com grandes vitórias esmagadoras. E ele com a Toman também dispensa comentários. Com 12, 13 anos já tinha sido criada e já estava limpando Tóquio com todas as suas adversárias. O Mike, como líder, mostrou muita força desde o começo, mas em um determinado momento começou a perder talvez a lógica de tanta força apresentada para um mangá que não tem poderes especiais. E é justamente isso que a gente vai trabalhar aqui um pouco, para mostrar o porquê o Mike se tornou tão forte, quais os motivos que levaram a isso e se existe uma pequena possibilidade de alguém derrotá-lo. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Mike Manjiro-san. Mas não antes de vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar, que são sempre coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. E você também pode se tornar um membro do canal. A partir de R$3 você já se torna um membro daqui e você tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp. Nas lives você tem aí alguns mimos para você utilizar e também, né, tem muitas outras vantagens que você acompanha quando você se inscrever. Então não perde tempo, vem fazer parte do nosso reino e seja mais um guerreiro da nossa gangue. Agora vamos para a vinheta, que eu sei que vocês querem saber um pouco mais do Mike. Manjiro-san, mais conhecido como Mike, ele recebeu esse apelido, esse nome, justamente dele mesmo, porque ele queria, de alguma forma, se reaproximar da sua irmã Emma, que tinha um nome ocidentalizado. Ela se sentia meio solitária, meio sozinha, e ele resolveu adotar esse nome como Mike. E a partir daí, esse nome também foi motivo, responsabilidade de grandes atos que ele levou nas suas costas. Talvez para muitos o nome Mike signifique até uma dupla personalidade dele, pois através desse nome é que ele se tornou o Invencível. Ele carregou em suas costas várias gangues e a responsabilidade de manter vivo, de manter seguro vários dos seus amigos. Só que no longo da jornada do Mike, ele acabou perdendo muita gente. Ele perdeu todos os seus irmãos, ele perdeu amigos. E isso foi carregando um peso talvez até pesado demais para um garoto. Afinal de contas, ele começa a obra já perdendo o irmão, depois perde a irmã e assim vai. Desde os seus 12 anos ele já carrega muito sofrimento. E isso, obviamente, tornou ele mais cascudo, deixou ele mais forte, mais resistente, mas ao mesmo tempo o seu coração foi se perdendo durante essas perdas. E isso também é um motivo que mostra a força dele, que vem de um determinado lado, justamente da escuridão, o seu impulso sombrio tão comentado e também responsável por muita polêmica. Afinal de contas, Tokyo Revengers é um mangá que adapta um mundo normal, sem poderes especiais. E esse garoto Mike, com 15, 16 anos, já era uma verdadeira máquina. Não existia ninguém pela frente que pudesse pará-lo. E é isso que a gente vem comentando nesse vídeo, essa força do Mike que foi cascada justamente em suas perdas. Mas não apenas isso, porque para se tornar forte você precisa ter algum conhecimento marcial também. E também a habilidade inata de você desenvolver isso. E o Mike tem os dois. Desde pequeno ele foi treinado no dojo do seu avô. Nunca foi deixado muito claro qual arte marcial ele pratica, mas ao que dá a entender seria algo com o karatê, com o taekwondo, porque justamente são golpes com as pernas, com os pés que ele mais utiliza. Mas em vários momentos a gente também viu
poderosos socos sendo aplicados. A sua lista de lutas é imensa e ao mesmo tempo as suas vitórias. Mike nunca perdeu uma batalha durante Tokyo Revengers. Ele chegou perto em alguns pequenos momentos. A luta contra o Kazutora, onde ele acabou fazendo uma luta de 3 contra 1 e com armas brancas no meio, ele acabou beijando a lona, acabou desmaiando momentaneamente, mas através da raiva, do ódio, ele já havia se levantado e conseguiu derrotar os seus adversários, que eram o Kazutora, Shomu e Shombi. Depois nós tivemos outros momentos. Um pouquinho antes desse, inclusive, ele teve uma das lutas mais equilibradas que a gente viu dentro do mangá, que já mostrava a sua força, mas ainda encaixava ele em um ser humano normal. Afinal de contas, nada de monstruoso fora da casinha até aquele momento, que foi a primeira luta contra o Rama. Ele teve uma certa vantagem, afinal de contas o Rama saiu esgotado daquela luta, mas o Mike estava tentando derrotar o Rama para proteger a vida do Draken, que corria risco de morte depois de ser esfaqueado. E mesmo assim, o Mike naquele primeiro momento contra um grande vilão, ele não conseguia derrotar o Rama. Ele ficou tentando, o Rama apanhando, mas se defendendo, e mostrou que ele era um humano até aquele momento. Bem lembrado, até aquele momento. Porque depois disso, foi se perdendo um pouco disso. O mesmo já no arco da Valhalla contra o Kazutora, o Shombo e Shomi, quando ele foi derrotado momentaneamente e depois se levantou, já começaram a mostrar traços de uma força sobre-humana. Afinal de contas, com a perna ele conseguiu levantar um cara que estava segurando ele e derrotar outro em sua frente. E isso tudo depois de perder muito sangue e depois de receber golpes na cabeça. A partir daí a gente já vê o quão forte o Mike é e também o quanto desbalanceado ele começou a ficar. Posteriormente, a gente teve outras lutas dele contra coadjuvantes, depois foi enfrentando alguns líderes. Um deles foi o Taiju Shiba, uma luta inclusive que eu comento com vocês que foi um dos grandes injustiçados, pois todos esperávamos muito mais do Taiju Shiba, apesar dele ter mostrado muito também. Afinal de contas, entre as melhores lutas de Tokyo Revengers está Taiju Shiba contra Atoman. E com o Mike no final de cereja do bolo. E essas lutas você encontra nesse vídeo aqui no card. Vai conferir que são as melhores lutas de Tokyo Revengers. Passa lá, depois você volta aqui, ou continua aqui e depois você passa lá. E essa luta do Mike contra o Taiju Shiba mostrou também a força e a resistência absoluta dele. Afinal de contas, ele recebeu um verdadeiro socão do Taiju Shiba, que ele também beijou a lona de novo. Essa foi a segunda vez que ele caiu de fato, mas momentos depois ele se levanta e derrota o Taiju Shiba com apenas um golpe. E isso já começa a entrar naquela pequena polêmica de quão forte ele é, porque um cara de quase 2 metros de altura, quase 100 quilos, ser derrotado com apenas um chute já começou a ficar suspeito. E eu não posso esquecer também de comentar que no arco da Valhalla, já estava quase esquecendo, ele enfrentou o Rama pela segunda vez, e aquela luta tão equilibrada que ele teve no primeiro arco da Mobius não foi, pois contra o Rama nessa segunda vez ele também derrotou com apenas um chute e fez o Rama beijar a lona. E lembrando, naquele momento ele já estava bem machucado, bem ferido, cansado, e mesmo assim ele acabou com o Rama, já mostrando um pequeno passo do que seria o seu impulso sombrio, baseado em todo o ódio que ele estava sentindo pelo Kazutora naquele momento. E é o mesmo ódio que ele carregou nesse arco da Black Dragons, só que talvez um pouquinho menos, e mesmo assim ele humilhou o Taiju Shiba com apenas um golpe. Depois disso a gente vê a força dele chegando em outros patamares na luta contra o Izana no arco da Tenjiku. Só que aqui foi uma luta mais equilibrada, e mais equilibrada ainda do que aquela primeira contra o Rama, porque aqui o Mike sim estava dando o máximo de si mais uma vez, ainda mais forte depois de ser cascado em várias batalhas. Ele enfrentou o Izana numa luta muito parelha, muito equilibrada, inclusive ele acabou caindo em vários momentos, recebendo vários golpes. Acho que foi a vez que ele mais ficou ferido, porque ele recebeu muitos golpes e conseguia acertar muito pouco. Só que em um determinado momento, por causa meio que de uma discussão psicológica durante essa batalha, a culpa que o Izana carregava pela morte da Ema, pela morte do Shinichiro, enquanto o Mike tentava resgatar aquele irmão, mostrando que ele ainda tinha um pouco de solidariedade.
ele mostra que o impulso negro talvez pudesse ser um pouco controlado depois de carregar tanto ódio pela morte da Emma que foi pelas mãos do Izana, pelo Dokizaki. O Mike meio que se controlou e mostrou uma força absoluta nesse momento de recuperação e conseguiu derrotar o Izana numa luta mano a mano. O Izana até apelou depois pra arma, acabou perdendo a arma pelo Kakusho, o Kizaki foi lá, matou o Izana, aquilo tudo que vocês já sabem da obra. Mas não deixamos de citar a luta incrível que ele teve com o Izana, que foi a mais equilibrada da série até agora e foi a mais empolgante também. Você confere naquele vídeo das melhores lutas. E aí você chega no arco final, onde as coisas simplesmente acabaram ficando cada vez mais jogadas e a força do Mike chegou num patamar que é muito difícil a gente entender se isso realmente é humano, pois o mangá correu por um caminho que fica muito complicado de explicar essa força incrível, imensurável que o Mike tem, porque ele simplesmente acaba com todo mundo sem nenhum tipo de resistência. A gente viu uma luta muito rápida contra o Kakusho, que o Kakusho não deu nenhuma canseira no Mike. O Mike, já com seu impulso negro no máximo, no talo, acabou humilhando o Kakusho. Ele não teve a mínima chance. E depois, a fatídica luta contra Teranossauro, aquele gigante que a gente, enfim, esperava uma luta ainda mais equilibrada do que havia sido contra o Izana, e não, acabou decepcionando a gente, porque o Teranossauro teve sim boas lutas contra a primeira geração, contra a Senju, mas quando chegou no Mike, ele também já estava cansado e simplesmente foi humilhado, não teve a menor chance contra o pequeno Mike. E eu falo pequeno Mike porque o Mike 1,70 m, agora não, o Teranossauro tinha 2,15 m, o cara era um verdadeiro muro, ele tinha que olhar para baixo para enfrentar o Mike, o seu braço tinha praticamente a envergadura, a distância que as pernas do Mike tinham, e mesmo assim o Teranossauro foi destroçado. Quando ele já estava caído no chão, ofegante, com a cara toda amassada, sangrando, o Mike não teve piedade e soltou uma saraivada de socos até matá-lo, humilhá-lo de todas as formas. E o Teranossauro, aquele cara tão poderoso, não foi o suficiente para derrotar o invencível Mike, aquele que ninguém entende quão forte ele pode ser e até onde ele pode chegar. No arco final, agora contra a Toman, a gente vê apenas o repeteco dessa força sobrenatural que o Mike vem apresentando. Afinal de contas, nenhum tipo de dificuldade para humilhar o Patin durante a luta. Depois, o Peian, coitado, a gente nem viu, já apareceu caído, Smile saiu rodando pelos ares. Agora temos uma luta pela frente que talvez seja contra o Angry, o que mostra que o Mike continua sendo o invencível, e o quão forte ele pode ser, só quem o acue para nos explicar, pois cada vez mais o Mike se afasta de um ser humano normal, se tornando um verdadeiro monstro, ainda mais com esse upgrade que é o impulso sombrio, que o torna cada vez mais forte e mais resistente e também mais maléfico, com menos sentimentos contra as pessoas que ele enfrenta, levando alguns a óbito e maioria deles sendo derrotados de formas vergonhosas, ele exterminando seus adversários sem mostrar nenhum tipo de canseira, nenhum tipo de dificuldade. Mike Manjiro-san, o Invencível, é o cara mais forte de Tokyo Revengers e eu duvido muito que vá ter alguém que vai derrotá-lo na força física. Não sei o que pode acontecer no futuro do mangá, mas se você está vendo esse vídeo hoje ou daqui um mês, 2 meses, 2 anos, lembre-se, Mike é o invencível e não é à toa. Será muito difícil vencê-lo, pois o roteiro transformou ele num cara extremamente poderoso, sobre-humano, e apenas agora o roteiro para poder derrubá-lo. É isso, galera. Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, fortalece muito o nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!